Quando se pensa no trabalho mais desafiador em cibersegurança, pode-se considerar um chefe de segurança da informação, um pentester ou até um engenheiro sênior de segurança no Google. Esses são trabalhos desafiadores, mas não os mais difíceis. O trabalho mais desafiador e emocionante em cibersegurança é ser um operador de cibersegurança de um Estado-nação. Por exemplo, trabalhar como operador no grupo de operações de acesso personalizado Tailored Access Operations, da Agência de Segurança Nacional, a Unidade 8200 de Israel, o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, ou outros equivalentes globais. Essas são as pessoas responsáveis por missões aparentemente impossíveis, como danificar uma instalação nuclear em outro país, com apenas um vírus de computador ou roubando 1,5 bilhão de criptomoedas de uma rede corporativa altamente segura. Esse tipo de operador cibernético frequentemente realiza o impossível e altera o rumo de eventos globais, tudo usando apenas um teclado. Hoje faremos uma análise aprofundada sobre operadores de Estado-nação e discutiremos ferramentas de missão e ofício. Falaremos sobre habilidades e mentalidade. Mostrarei clipes de alguém do nosso grupo que foi recrutado por uma dessas organizações. Vamos abordar o processo de treinamento e recrutamento e, por fim, discutir sobre trajetória de carreira e salário. Como mencionado, existem diversos grupos de APTs, ameaças persistentes avançadas, espalhados pelo mundo. Neste vídeo, vamos nos concentrar no Grupo de Operações de Acesso Personalizado da Agência de Segurança Nacional, conhecido como TAU, Agência de Segurança Nacional. TAU é basicamente inescapável. Se você é um alvo deles por algum motivo, sendo apenas uma pessoa comum, não há nada que possa fazer a respeito. O alfaiate em operações de acesso sob medida adaptará uma operação específica para o seu objetivo. Eles continuarão iterando até atingirem seu objetivo ou completarem sua missão. Mirar algo como um civil individual que não sabe o que está acontecendo é basicamente um trabalho fácil para eles. É provável que a Agência de Segurança Nacional esteja acumulando muitos exploits e vulnerabilidades de Zero Day desconhecidos por outros. Se você fosse um alvo de alto valor suficiente, eles poderiam simplesmente apontar, clicar e comprometer seu iPhone ou qualquer telefone que você possua. Se eles tiverem uma cadeia de exploração para isso, apenas relaxando no escritório e comprometendo você sem muito esforço. Se isso falhar, eles podem fazer quase qualquer outra coisa. Como nada menos que comprar a empresa de gestão de propriedades que administra seu apartamento, agendando manutenção de rotina e instalação de novas janelas para você. A moldura da janela tem uma tecnologia de ressonância acústica avançada que transmite tudo do seu apartamento para um satélite que eles estão monitorando. Isso é um pouco exagerado e eles não vão fazer esse tipo de coisa com um civil, mas praticamente qualquer coisa está dentro do reino do possível. A Agência de Segurança Nacional é conhecida por grampear os cabos de fibra óptica transcontinentais que ficam debaixo do oceano. Além disso, eles podem interceptar dados. Se não houver uma forma de obter as informações desejadas, eles criarão uma maneira. Tailored em operações de acesso personalizado significa que eles têm um grande orçamento e uma equipe inteligente. Não há escapatória a não ser colocar um saco de papel na cabeça, jogar o telefone fora e se mudar para a floresta, longe de toda a tecnologia. Não há muito que você possa fazer. Então, vamos direto às habilidades e mentalidade necessárias para entrar e sobreviver neste mundo. Basicamente, temos um grupo que se reúne semanalmente para discutir segurança cibernética, nossa indústria, busca de emprego e assuntos relacionados. Um membro do nosso grupo foi contratado por uma das maiores empresas de defesa dos Estados Unidos da América para realizar operações cibernéticas. Ele pode ou não estar trabalhando junto com as unidades mencionadas neste vídeo. E é realmente interessante porque ele fala sobre como ele se tornou, quem ele é e sua mentalidade, e o que ele faz todos os dias, e apenas em geral, quem ele é e como ele foi recrutado pelo governo. É realmente interessante e valioso ouvir isso, porque essas pessoas não são normais. Tipo, eu sei que elas não são normais, mas eu digo isso de uma maneira boa. Mas você vai perceber que, quando fala com ele, se quiser fazer isso neste nível, terá que se tornar aquilo. Não é algo como, vou trabalhar, estudar 2 horas para isso e então espero ir trabalhar. Na Agência de Segurança Nacional você precisa se tornar aquilo. Mas enfim, não quero falar demais, só ouça ele. É realmente valioso e muito interessante. Sabe, eu não sou um gênio. Eu acho que qualquer um poderia fazer isso se realmente tiver, tipo, a abertura para aceitar que não é fácil e não é direto. Muitas pessoas, elas têm me perguntado, tipo, você sabe, elas vêm com a mentalidade errada. A mentalidade com que eles vêm é tipo, me dê um B e C para que eu possa ser como você. E um B e C não é como eu me tornei como sou, certo? Tipo, foram apenas um monte de pequenas coisas, você sabe, tentando algo, algo não funciona, descobrindo por que não funcionou, e então descobrindo por que as coisas que funcionaram, funcionaram.
E então, anos depois, percebendo que o motivo pelo qual funcionou não era o motivo original que eu pensei que tinha funcionado certo, tipo, criando algo e saber por que funcionou. São como duas coisas completamente diferentes, certo? E então melhorá-lo é algo completamente diferente. Então, sabe, eu acho que qualquer um poderia fazer isso. Eu apenas acho que você precisa ter uma mentalidade diferente. Fazer exatamente o que eu faço é para um grupo específico de pessoas. Então, para as pessoas que não sabem, eu sou um OEM. Eu recentemente consegui um emprego e aceitei uma oferta como engenheiro de software cibernético, certo? E eles estão me deixando fazer atividades de equipe vermelha e azul. Então, equipe roxa, se você quiser chamar assim, mas eu trabalho explicitamente com a equipe vermelha e eu trabalho explicitamente com a equipe azul. Então, nunca estudei nada relacionado à segurança cibernética. Ainda não tenho um diploma universitário, certo? E tenho quase certeza de que não vou conseguir um por um tempo, só porque acho legal dizer que não tenho um, mas é isso. Mas se eu precisar usar um exploit, eu posso usar o exploit database apenas como referência e então executar, tipo, sabe, 1 hora ou 2 horas por dia ou dois. Como escrever eu mesmo para fazer funcionar para mim, certo? Então, para exploits e coisas do tipo, eu simplesmente faço à mão, sabe? Então você faz tudo a partir do PowerShell ou da linha de comando? Sim, como um herói da linha de comando. Tipo, eu gostaria de me considerar como como você chama isso, a terra, tipo de embalador, certo? Farei algo funcionar com o que você tiver. Se me der um editor de texto, posso fazer um código shell para você. Você sabe o que eu quero dizer? Me dê qualquer linguagem, sabe? Eu provavelmente posso criar algo e fazer algo com isso, qualquer editor, qualquer coisa. Bem, então você pode falar sobre isso. É preciso ter uma certa mentalidade para fazer isso. Não, porque eu sinto que posso executar e fazer muitas coisas, mas eu não tenho, tipo, acho que a mentalidade para realmente, tipo, analisar tudo e, tipo, implementar minhas próprias coisas. Funciona para mim. É assim que você é? Você apenas sente vontade de fazer isso ou é mais consciente? Ou, Sim, então eu explicaria assim como eu não estava realmente. Eu nunca estive em segurança cibernética, certo? Eu nunca diria algo como sou um profissional de segurança cibernética ou que aspiro fazer isso. Tipo, eu realmente queria ser médico quando era criança, como um neurocirurgião. Houve uma vez na sexta série, meu amigo ficou trancado fora de casa e eu fiquei tipo, assim, eu sei como arrombar fechaduras. E ele disse, conversa fiada. Eu disse, ok, me dê seu grampo. Então eu peguei o dele, tipo, era um grampo com tipo um. Peguei um clipe de metal, dobrei e usei para arrombar a fechadura dele ali mesmo, após arrancar os clipes do nosso dever de casa. Tipo, eu só sou feito para essa merda, sério. Tipo, eu acordo do mesmo jeito que vou dormir, certo? Tipo, eu não acordo e coloco um chapéu de hacker. Eu não acordo e coloco, tipo, um inversor aqui. Eu simplesmente faço isso. Você entende o que eu quero dizer como a curiosidade. Isso vale para tudo. Tipo, eu tenho minha própria moto, carro, seja lá o que for. Eu desmonto manualmente, entendo a parte eletrônica, entendo a fiação e monto de novo, certo? Então é para tudo, não é apenas código ou software, ou seja lá o que for, cada coisa única. Uma das coisas que quero que vocês entendam é que vocês não precisam ser incríveis, mas precisam saber onde estão. Eu perguntei a alguém que ele não tem um diploma, ele está trabalhando para obter um diploma. Ele tinha um emprego como analista de negócios e algum outro trabalho de codificação. Ele começou isso em 2023, conseguiu um emprego melhor em 2024, mas foi demitido. Esse cara, um momento na vida real. Eu perguntei a ele, onde você acha que está em Python? E ele disse, no 8. Eu disse, acho que você é um 2. E ele disse, o quê? E eu disse, ok, você pode me falar sobre compreensão de listas? Python foi a primeira linguagem que aprendi. Perguntei a ele como ele faria. Como você faria essa compreensão? Como isso se parece? Ele disse que não sabe. Eu disse, ok. Como você gerenciaria o contexto, certo? Tipo, como você abriria um contexto para algo e fecharia o contexto? Para responder essa pergunta, use a declaração with. Eu esperava que ele ao menos soubesse pesquisar no Google. Se você não sabe algo, é ok admitir. Mas não se engane, não me engane e não se engane, certo? Tipo, ele deveria saber que ele era um 2. Ele terminou de conversar comigo e disse: Eu realmente acho que sou um 0. Depois de conversar com você, eu confirmei que essa é a sua linguagem, não a minha.
Há muito que você precisa saber, mas deveria ter sabido desde o início onde estava, certo? Você inflou sua própria percepção de si mesmo e isso está te atrapalhando, pois agora você não tem consciência disso. Há muito a saber, certo? Então, a respeito disso, eu realmente não acho que sou um hacker tão bom, certo? Como eu já disse. Eu tenho um zero day não reivindicado, que não posso reivindicar porque deixei minha empresa e não posso, relatar sobre isso, certo? Mas eu não tenho nenhum CVS, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade associada ao meu nome. Eu gostaria de ter pelo menos isso. Antes de me definir como um hacker ou qualquer outra coisa, sabe? Ademais, sou apenas um cara que programa e faz engenharia reversa, mas nada realmente revolucionário. E eu sou tudo bem com isso. Eu estou ciente disso, eu tenho autoconsciência, certo? Posso ser melhor que outros, mas também estou ciente de que há um limite para minhas habilidades. Para este campo é muito, muito, muito alto, certo? Enquanto vocês tiverem a mesma consciência, fica muito mais fácil definir seus objetivos em ser realmente bom, e você não precisa ser tão bom para conseguir um emprego. Obviamente eu consegui um, então. Espero que isso dê contexto e ajude a ser hábil, desenvolver uma obsessão em descobrir como as coisas funcionam. E desmontá-las, montá-las novamente, repetidamente e apenas siga fazendo isso para se tornar esse tipo de pessoa. Combine um profundo entendimento de sistema operacional com a habilidade de programar em linguagens de baixo nível. Basta repetir isso por milhares de horas e você estará no caminho certo. Sobre o recrutamento e treinamento desses operadores cibernéticos, após ouvir o Viper, você tem uma noção de como funciona. Você poderia simplesmente se tornar esse cara e ser recrutado pelo governo. Mas há outras maneiras de entrar nesse campo. Eu analisei todas as opções. Basicamente, você pode ser recrutado por uma agência, certo? O caminho de menor resistência é: você poderia passar pelo exército como pessoa alistada ou como oficial. Você pode se candidatar diretamente a agências governamentais, como a Agência de Segurança Nacional, e obter uma posição, serviço geral no governo. Ou você pode trabalhar para um grande contrato de defesa. Eu estava pensando em me candidatar diretamente à Agência de Segurança Nacional, mas minha habilidade pode não ser suficiente para isso. Mas antes de eu embarcar nessa jornada para, realmente gostar, fiz bem. Eu e meu amigo. Na verdade, voamos pra Maryland e, olhamos ao redor de Fort Meade e olhamos a área, sabe? Antes de realmente nos candidatarmos lá. Mas não fiz isso porque agora faço YouTube por vários motivos. Estou mais familiarizado com aplicar diretamente para a Agência de Segurança Nacional e com o caminho militar, pois pesquisei bastante sobre isso. Então, vou falar um pouco sobre o caminho do oficial, que tem uma barreira de entrada realmente alta, especificamente com a Marinha. Falarei sobre o caminho de alistamento, que tem uma barreira de entrada um pouco menor. É um pouco mais fácil de entrar, então vou falar primeiro sobre o caminho do oficial da Marinha. A posição de engenheiro de guerra cibernética tem vários requisitos. Você pode consultá-los na tela. Sim, você precisa de um diploma de bacharel em uma área específica. Mas cheguei ao ponto em que me comunicava ativamente com um recrutador para entrar no programa de engenharia de guerra cibernética. Mas para até mesmo gostar, para até mesmo se candidatar a isso, para começar a ser competitivo, eles me convidaram para o grupo Slack. E você tem que gostar. Basicamente, se você pensar em ser um engenheiro de software corporativo, é meio que você tem que ser como um engenheiro de software corporativo de alto nível, mas proficiente em linguagens de programação de baixo nível, como C, que tendem a ser mais difíceis. Então você precisa ser extremamente bom em operações cibernéticas e segurança ofensiva. Desde o começo, é necessário ser um excelente engenheiro de software e testador de penetração corporativo. Tudo combinado, como no topo. Então, por exemplo, você precisa passar por uma triagem técnica, um desafio, estilo Capture a bandeira. Pelo menos até onde eu sei, e então também tem uma parte de entrevista técnica. Para a triagem técnica, você precisa ser capaz de produzir e testar programas. Você precisa ser capaz de fazer engenharia reversa de binários compilados através de exploração binária. E essas poucas coisas que acabei de mencionar já são mais de 1000 horas de estudo dedicado para ser realmente proficiente nelas. É muito esforço. A parte da entrevista técnica pode ser vista como uma entrevista corporativa, mas com C, onde você está fazendo algo como LeetCode. E então estruturas de dados e algoritmos e técnicas de exploração, como engenharia reversa. Então, você precisa ter fundamentos gerais de ciência da computação, redes e sistemas operacionais, o que é realmente muito difícil. Eu sou bom em estudar e não é algo que você pode simplesmente sentar e começar a estudar. Especialmente coisas como exploração binária e engenharia reversa. Para mim é um pouco chato.
Porque você precisa configurar o depurador, preparar o ambiente e realmente entrar no fluxo. E se você for interrompido, isso simplesmente estraga tudo para você. E é bastante desafiador. É algo que, se pudesse parar de fazer negócios no YouTube, provavelmente me divertiria muito me concentrando nisso. Mas tenho muito acontecendo, então é difícil fazer isso. Eu respeito muito aqueles que se envolvem naturalmente nisso por iniciativa própria. E depois de passar por todo esse estudo, se por acaso você for escolhido e então trazido para o programa, você passará por mais 2 a 3 horas de treinamento especializado em engenharia de guerra cibernética militar antes mesmo de participar de qualquer tipo de missões. E nesse ponto, você sabe, pode esperar ser bastante bom, certo? Na Marinha, há uma posição chamada técnico de rede criptológica, que possui uma barreira de entrada mais baixa. É um pouco estranho, mas este tem muito menos requisitos. Basicamente, você pode fazer o Armed Services Vocational Aptitude Battery, que é o teste de aptidão militar. Esse teste avalia para quais empregos você se qualifica. Se pontuar alto o suficiente e a vaga estiver disponível, você tem permissão para assumir o cargo com a taxa correspondente. Pode ser bastante competitivo tentar se alistar na Marinha e seguir o caminho do técnico de rede criptológica. É importante considerar isso antes mesmo de começar o processo. Eu teria certeza de que você é bastante decente. Você não precisa ser um engenheiro de guerra cibernética, mas certifique-se de ter habilidades decentes em segurança ofensiva. E eu tentaria, ter um diploma e talvez até mesmo OSCP. Se você está tentando ser escolhido ao entrar nesse pipeline, é porque você foi selecionado. Como um técnico de rede criptológica alistado na Marinha, você irá para o MEPS, processamento médico, campo de treinamento e depois para a sua escola. A escola é chamada de Curso Conjunto de Analista Cibernético, que acredito significar Curso Conjunto de Analista Cibernético. Isso fica em Pensacola, Flórida, e você irá para lá. Acredito que dura cerca de 6 meses. Mas, se você se sair muito, muito bem no curso conjunto de analista cibernético, terá a oportunidade de se candidatar ou ser escolhido por este programa chamado ION. Eu acho que é como uma interação em rede. É como a versão elite de operador cibernético do técnico de rede criptológica, onde se faz operações cibernéticas ofensivas. Então você tem que ser muito bom. Eu não sei quais são as métricas ou algo do tipo, mas você tem que ser muito bom para ser escolhido por isso. É por isso que digo, se você está se candidatando para fazer isso, tente ser muito bom antes mesmo de entrar no programa técnico de rede criptológica. Isso apenas aumentará suas chances de ser escolhido pela ION. E se for, então provavelmente estará trabalhando mais perto. Possivelmente em direção à Agência de Segurança Nacional e grupos ofensivos especializados como operações de acesso personalizado. É uma maneira de fazer isso, mas é possível, por exemplo, ingressando na Marinha e então você falha no curso conjunto de analista cibernético, você nem mesmo é escolhido para a ION, mas você falha no curso conjunto de analista cibernético porque você não se preparou o suficiente. Então você vai acabar sendo um cozinheiro ou qualquer outra coisa que a Marinha queira que você faça. Ou você continua como técnico de rede criptológica, que por si só é um trabalho muito legal. E você simplesmente não é escolhido pela ION e você apenas se torna um técnico criptológico de rede normal, você sabe. Tenho certeza de que você pode se candidatar a isso mais adiante. Provavelmente existem outras vias, mas esta tem uma barreira de entrada mais baixa. Eu estava considerando fazer isso também, mas por algum motivo simplesmente não fiz. Como mencionei, é possível se candidatar diretamente à Agência de Segurança Nacional e a contratantes de defesa como Booz Allen, Lockheed Martin, Raytheon, entre outras grandes empresas. Que não me vem à mente agora. Mas claro, se você se candidatar a esses, já tem que ser como o Viper. Tem que ser realmente muito bom. Ser escolhido, e se você se tornar esse cara ou essa garota, isso é como status legítimo de unicórnio e você será escolhido. Se você consegue fazer isso, é só isso que é tão difícil. Mesmo pessoas muito disciplinadas como eu enfrentam dificuldades. Eu simplesmente não fiz porque exigia muito de mim. Então é difícil de fazer, mas se você se tornar essa pessoa e aplicar, provavelmente não há muita concorrência para essas posições, então vamos falar sobre os salários e a trajetória de carreira para elas. Vou falar primeiro sobre o alistamento técnico de rede criptológica da Marinha, então você pode só dar uma olhada nisso aqui. Essa é uma informação pública e é baseada principalmente no seu posto de alistado, então de I3 a E6. Geralmente você se junta à Marinha como I1 se não tiver nada quando entrar nela. Porém, muitos dos CTNs terão um diploma ou pesquisa que permite se juntar como E3 ou E4. Então você pode esperar de 28 mil a 47 mil dólares por ano. E isso não parece tanto assim. Mas considerando o fato de que o exército literalmente paga tudo pra você. E bem, quase tudo, certo? Você pode fazer treinamentos em que, por exemplo, se eu disser, por favor, apenas me deixe entrar no curso conjunto de analista cibernético, eu te darei 250 mil dólares.
Eu não posso participar disso, mesmo pagando muito dinheiro, certo? Mas você pode ir para o curso conjunto de analista cibernético e fazer tudo isso. O treinamento militar do ION inclui treinamento adicional como operador cibernético para os selecionados. Eu não posso ter acesso a isso, mesmo pagando, certo? Então não é um mau negócio. Especialmente se você quer entrar com uma barreira de entrada mais baixa e você só quer ter uma carreira para si mesmo, não é tão horrível? 28 mil a 47 mil. E novamente, eu quero dizer que isso pode aumentar ou diminuir muito, dependendo se você ou poderia aumentar. Morando fora da base, você recebe auxílio extra e, dependendo do local, pode receber pagamento de risco ou dificuldade. Estranho, certo? Depende. Geralmente, isso é o que você esperaria de um técnico de rede criptológica listado se entrasse por esse canal. O próximo é um engenheiro de guerra cibernética, este é o oficial. Mesmo tipo de acordo com salário e ajuda básica para moradia e coisas assim. Você pode esperar de 43 mil a 110 mil, provavelmente mais. Provavelmente há outras pequenas coisas aleatórias aqui e ali, sem mencionar o Treinamento e como seguro e todas essas outras coisas. Mas isso é mais ou menos o que você esperaria. Você sempre pode perguntar, conversar, pesquisar ou tentar verificar por conta própria. Trabalhando em tempo integral na Agência de Segurança Nacional diretamente para o governo, as posições governamentais são classificadas como serviço geral com uma escala salarial específica. Você pode pesquisar, pois a faixa salarial é ampla. Eu não tenho informações internas sobre os salários da Agência de Segurança Nacional, mas isso parece bem preciso para cargos governamentais. Como variando de 50 mil no nível de entrada até perto de 200 mil ou algo assim. Realmente depende de onde você entra e quais são suas qualificações e todas essas coisas. Não posso falar muito sobre isso, mas você pode ter uma ideia olhando para isso, entrando na parte do contratado de defesa, onde você trabalha como subcontratado, não diretamente para o governo, mas com algo como Lockheed ou Raytheon. Como um operador cibernético, você pode esperar esses níveis salariais. E você provavelmente também terá uma autorização de segurança ultra secreta, que comanda um salário razoavelmente alto. Então você pode simplesmente dar uma olhada nesses e ter uma ideia, é realmente interessante. Porque se você está no nível em que pode descobrir Zero Days por conta própria, existe todo um mercado negro para explorações de Zero Day. Digamos, você encontra uma vulnerabilidade Zero Day ou algo assim. Você poderia ser um bom menino ou uma boa menina e entregá-la ao governo, ou entregá-la, avisar a Apple e dizer: eu encontrei um erro em algum lugar, uma vulnerabilidade. Você poderia fazer isso e talvez ganhasse um tapinha nas costas se trabalhasse para a Agência de Segurança Nacional, ou talvez a Apple te pague cerca de 20 mil dólares pela vulnerabilidade descoberta. Mas se você decidir vender isso no mercado negro, talvez lá encontre uma vulnerabilidade de execução remota, como um Samsung ou como um iPhone ou algo assim. Isso será vendido por como uma soma de 6 dígitos, como uma soma de 6 dígitos média a alta, ou até mesmo 7 dígitos. Às vezes, e se você está nesse nível, as pessoas que estão nesse nível, muitas delas não estão nem trabalhando para o governo, ou estão trabalhando para algum governo, fazendo atividades malévolas. Eles optam por ser hackers mal intencionados porque é mais lucrativo do que ser um hacker ético ou até mesmo um hacker de chapéu cinza. Realmente depende. É muito interessante, certo? Porque existe como se houvesse um outro mundo inteiro, e é realmente interessante pensar sobre isso. Deixarei links na descrição para recursos de estudo sobre desenvolvimento de exploração binária e montagem x86 caso tenha interesse. Eu estudei um pouco sobre o assunto quando me interessei por ele. Vou deixar vários recursos na descrição. Espero que goste do vídeo. Se você achou este interessante, definitivamente confira este outro vídeo. Falo sobre o que eu faria pessoalmente se tivesse que começar do zero e tentar ganhar 500 mil por ano em segurança cibernética. Esse é um vídeo muito interessante. Confira e até o próximo. Obrigado por assistir.